Sujeito cerebral. Este é o tema que será abordado no Café Filosófico de hoje pelo filósofo e professor Francisco Ortega. Sujeito cerebral é a ideia de que a essência do ser humano está no cérebro. Ideia essa que ultrapassou as fronteiras do meio científico e hoje faz parte do senso comum. Ortega questiona essa ideia que ele chama de nova figura antropológica, fazendo-nos pensar em que isso implica para a formação da identidade. Este café filosófico faz parte do módulo A Psicanálise e os Novos Referentes da Subjetividade, que tem a curadoria do psicanalista Jurandir Freire Costa. Bom café filosófico. Eu acredito que falar de identidade contemporânea hoje em dia, uma das manifestações, ou uma das cristalizações dessa identidade é precisamente o que a gente chama de sujeito cerebral, que eu acho que é um termo que, de alguma maneira, tenta capturar o que eu chamaria de uma nova figura antropológica. Bom, eu não sei se é nova, mas, de alguma maneira, uma figura antropológica que, sobretudo na segunda metade do século XX, a partir dos anos 60, cada vez está mais presente, não somente no campo científico, no campo neurocientífico, no campo da psicologia cognitiva, ou no campo da filosofia da mente, mas na cultura popular, que é uma das coisas que mais me interessam. Como que essa figura antropológica do sujeito cerebral está se divulgando no público leigo. Essa seria uma das questões que eu gostaria de tratar com vocês hoje, esta noite aqui. Então, de alguma maneira, é precisamente essa figura antropológica do sujeito cerebral. O que quer dizer sujeito cerebral? Sujeito cerebral quer dizer simplesmente que a identidade pessoal está no cérebro. Ou seja, que a essência do ser humano está no cérebro, ou que o cérebro é a parte mínima necessária para constituir o que seja a identidade pessoal. O cérebro é a parte necessária para definir o que seja uma pessoa, usando o termo antropológico de pessoa. Então, essa seria um pouco a ideia básica. Essa figura antropológica do sujeito cerebral e, de alguma maneira, mostrar como essa figura antropológica adquire numerosas corporificações, cristalizações e inscrições sociais na nossa cultura, dentro e fora, repito, do campo estritamente neurocientífico ou filosófico, da filosofia da mente, entrando na cultura popular e na difusão no público leigo, seja via revistas de divulgação mais ou menos científicas, desde, por exemplo, revistas no Brasil, como a Científica América ou a nova revista que apareceu ano passado de Viver, Mente e Cérebro. São revistas que têm uma grande tiragem. Viver, Mente e Cérebro tem uma tiragem, eu acredito, de uns 50.000 exemplares. Mas não somente essas revistas, por exemplo, a Veja, a revista Veja, a revista Isto É, volta e meia, tem artigos que falam sobre o cérebro. Artigos, capas de revistas dedicadas ao cérebro e a relação do cérebro com a identidade, que o que nos interessa nesse módulo. Ou seja, desde artigos que dizem respeito aos avanços neurocientíficos no tratamento de doenças neurológicas, principalmente Parkinson e Alzheimer, até artigos mais que entram no campo da própria especulação filosófica, que dizem respeito ao lugar da identidade no cérebro, ao lugar da espiritualidade no cérebro, ao lugar de diferentes emoções no cérebro, como orgulho, inveja, alegria, amor. De alguma maneira, esses artigos permeiam a nossa cultura. Todo mundo deve ter visto esse material. Então, essa seria um pouco a questão que me interessa. E uma ideia que eu acredito que é fundamental é que precisamente essa figura do sujeito cerebral, ela surge, ou ela, de alguma maneira, adquire a configuração atual, porque se a gente olha historicamente, já existem essas ideias de que
de que a identidade, de que a mente está localizada no cérebro, já existe isso no século XVIII, sobretudo no século XIX, com a difusão da frenologia, com a difusão da craniologia, todos esses saberes que tentavam localizar determinadas faculdades mentais no cérebro, que mediam os cérebros de pessoas famosas, todos os cérebros, o cérebro de Goethe, o cérebro de Schiller, até neste século o cérebro de Einstein foi medido, o cérebro de Lenin, para ver um pouco, de alguma maneira, essa genialidade, como ela é localizada no cérebro. Ao mesmo tempo, se mediam, se comparavam, se pesavam cérebros de o que a gente poderia chamar do outro, cérebros de criminais, cérebros na América Latina, cérebros e na América do Norte, cérebros de negros, cérebros de índios, cérebros de mulheres comparados com cérebros de homens, para de alguma maneira mostrar como o indivíduo branco ou de sexo masculino, de alguma maneira, o cérebro dele era superior, pesava mais, se acreditava que o peso do cérebro era proporcional à inteligência da pessoa. Isso era uma coisa muito difundida no século XIX. Então, tinha toda uma série de procedimentos para mostrar como os cérebros dos negros, dos índios, pesavam menos que o cérebro dos brancos. Então, de alguma maneira, o que isso mostra? Que essa figura do sujeito cerebral, ela não é nova, já existe desde o século XIX, já existe desde o século XVIII, infelizmente ligada a questões racistas, ligada a mostrar desigualdades entre homens e mulheres, negros e brancos, mas hoje, de alguma maneira, essa figura é muito mais presente na nossa cultura. Então, de alguma maneira, é nessa configuração atual que eu gostaria de centrar minha apresentação nesta noite aqui com vocês. Eu acredito que essa figura do sujeito cerebral deve ser compreendida num contexto mais amplo do que a gente poderia chamar de cultura somática. Ou seja, essa cultura do corpo, esse culto ao corpo contemporâneo, essa cultura nossa de biologização do comportamento, essa cultura nossa de alguma maneira, acreditar que a natureza da vida psíquica é medida por meio do desempenho corporal. Ou seja, tanto que os atos psicológicos têm causas corporais, como que as aspirações morais do indivíduo, as capacidades morais do indivíduo são medidas por meio de seu desempenho físico. Ou seja, uma coisa que é comum em nossa cultura que todo mundo vê. Hoje em dia, de alguma maneira, o comportamento moral está muito mais ligado às pessoas, de alguma maneira, ser capazes de fazer esse regime de alimentação ou outro, a resistir, de alguma maneira, à tentação de comer esse doce e não o outro. Ou seja, de alguma maneira, essa cultura do corpo, essa cultura das sensações, essa cultura do espetáculo, onde ser é ser visto, não é? Onde o ser é ser imagem, e onde o corpo diz o que a pessoa é. Ou seja, de alguma maneira, nessa cultura mais ampla, que eu acho que o sujeito cerebral se insere, porque o sujeito cerebral, de alguma maneira, é uma manifestação dessa somatização, dessa corporificação, dessa biologização do que seja a mente, a identidade pessoal, o psiquismo. É nesse contexto mais amplo que eu acredito que essa figura antropológica do sujeito cerebral adquire a configuração que tem hoje em dia. Então, eu acho que a gente poderia dizer que um axioma básico de sujeito cerebral seria o seguinte: A é igual a B, se e só se A e B têm o mesmo cérebro. Ou seja, essa seria um pouco a fórmula lógica, matemática do sujeito cerebral. Ou seja, o indivíduo A é igual ao indivíduo B se tem o mesmo cérebro. A gente vê, por exemplo, o campo durante todo o século XX, ou sobretudo na segunda metade do século XX, das fissões científicas do transplante do cérebro, não é? É uma coisa que a gente conhece de filmes, de romances. As fissões filosóficas também, na área de filosofia da mente, de filosofia da linguagem, existem muitas essas fissões filosóficas. Um colega meu do Instituto Max Planck de Berlim, Fernando Vidal, ele trabalha muito essas questões de fissões filosóficas ligadas ao sujeito cerebral. Ou seja, o que acontece com o transplante de cérebro? Ou seja, qual é que é a ideia básica? É que se, por exemplo, o cérebro de Pedro
é transplantado ao corpo de João, por dar um exemplo, não é João que ganha um novo cérebro, é Pedro que ganha um novo corpo. Essa é a ideia básica. Essa ideia básica entrou no senso comum. Ou seja, essa ideia básica é algo que mais ou menos imagino que aqui todo mundo concordaria. Essa é a questão que eu quero discutir. Isso é precisamente o que é o sujeito cerebral. Acreditar que o cérebro é a parte mínima necessária do corpo ou do ser humano para definir a identidade pessoal. Então, essa questão não é somente dentro do campo da ficção, das especulações filosóficas, porque de momento, aparentemente, não é possível fazer um transplante de cérebro, então a gente não sabe ainda quando acontecer, se de fato João acordando com um novo cérebro, se ele vai se reconhecer como João, me trocaram o cérebro, se vai ser Pedro, que de algum momento diga, mas que corpo é esse que eu estou? Essa é uma questão que eu acho que a gente ainda não tem a tecnologia para experimentar. Mas, fora desse campo da especulação filosófica e da ficção científica, eu gostaria de mencionar dois exemplos que vão muito nessa linha. O primeiro exemplo é o caso de um professor de cirurgia neurológica dos Estados Unidos, chamado de Robert White. Robert White foi um pesquisador que nos anos 70 foi famoso por fazer transplante de cabeça de macacos. Ou seja, ele transplantou a cabeça de vários macacos, possivelmente morreram, etc. E com isso ele ganhou ódio de toda a comunidade de defesa dos animais dos Estados Unidos, ameaças até hoje por esse gosto meio macabro. Mas o Dr. Robert White, ele tem a ideia de criar um procedimento que ele chama de transplante corporal total. Ou seja, que seria precisamente o transplante de cabeça ou do cérebro em humanos. Ou seja, ele acha que isso é possível fazer e que um dia vai ser feito. Então, ele acha que, evidentemente, vai ter um grande público para isso, para começar por todos os tetraplégicos. Se uma pessoa que é tetraplégica, que é imobilizada do pescoço até os pés, por que ela não tem direito a ganhar um novo corpo? É absolutamente legítimo. Ele acredita que com os tetraplégicos ele vai conseguir isso. Mas o que nos interessa aqui, porque estamos com a questão da identidade, é que, de alguma maneira, a premissa básica na qual ele acredita é precisamente que a identidade está no cérebro, porque a gente poderia dizer, mas botar o cérebro de um tetraplégico em outro corpo, será que vai ser o mesmo tetraplégico? Não vai ser outra identidade? Por que a identidade está no cérebro? Quem que diz que ela é reduzida ao cérebro? Se de alguma maneira essa figura do sujeito cerebral, ela de alguma maneira ela é recalcada aos pressupostos, ou seja, é dado como uma coisa óbvia que todo mundo acredita como é. Outro exemplo interessante nesse sentido, que não é da ficção científica, é o exemplo da criogenia. A criogenia ou o congelamento dos corpos, que tem, por exemplo, várias empresas americanas, a mais famosa é a empresa Alcor, que oferece os serviços de congelar o corpo inteiro ou apenas o cérebro. O corpo inteiro de pessoas após a morte, para elas poderem ser acreditando que a ciência vai permitir um dia serem ressuscitadas. Ou seja, corpo é congelado, paga um aluguel, etc. O procedimento vai ter um preço e depois imagino que deve ter um preço para ficar guardados esses corpos, esses cérebros, e daqui a 300, 400 anos, quando seja que a tecnologia permita, esses corpos serão ressuscitados. I didn't need the pain anymore. I already experienced it. What you do is lay down and die. Life extension wants you to live. Enjoy. I love my golf. I love my vintage car. I don't think that God disapproves Life is a of this. risk. The DNA codes of the human body have been broken. Soon, heart ailments, cancer, so much more will be a thing of the past. Very simply, your anguish, your discontent, even your death is no longer necessary in a traditional sense. Whatever malady hides behind that mask, it's temporary. Within an hour of your passing, LE will transfer your body to a vessel where you will be sealed and frozen at 196 degrees below zero. Power outages, earthquakes, nothing will affect your suspension hibernation. Bom, o cérebro no cinema, ele teve um boom recente enorme. Tem muitos filmes que falam de cérebro e que usam imagem.
O interessante é o fascínio por essas tecnologias que elas aparecem no cinema, essas tomografias super sofisticadas. Por exemplo, tem vários filmes da safra de um ano para cá que falam de cérebro e que tratam com essas tecnologias. O filme Minority Report, de Steven Spielberg, O Pagamento, O Efeito Borboleta, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças e, finalmente, Violação de Privacidade, um filme mais recente com Robin Williams, que fala precisamente da questão do cérebro, da imagem e, sobretudo, a questão da memória. I don't know what to do. Her name is Clementine and she's amazing. I don't know her name is Clementine. Whoa, Jesus. Come on, careful. Come on, step back. Just take it easy. That's fine. Roach the guy. O interessante nesse caso da criogenia é a questão do cérebro. Por quê? Por que tem pessoas que congelam o corpo inteiro e outros só o cérebro? Não porque é mais barato, de fato é mais barato. Mas não é apenas por isso. É porque, de novo, é a questão do sujeito cerebral. É acreditar que a identidade está no cérebro, que esse corpo, esse cérebro, quando seja ressuscitado, ele pode ser colocado em outro corpo. Ou ele pode ser colocado em um computador, talvez. Precisa ser corpo humano, carne como a nossa. Ou seja, esse é o pressuposto básico das pessoas que congelam o cérebro. Ou seja, que, de novo, repito, a identidade está no cérebro. No próximo bloco, o filósofo Francisco Ortega investiga as causas que levaram o cérebro a adquirir o status que hoje tem na sociedade contemporânea. Por trás daquilo que parece óbvio, há muito mais para ser questionado nas relações entre cérebro e identidade pessoal. O Café Filosófico volta já. Com os avanços técnicos da medicina, imagens do cérebro podem ser vistas por qualquer pessoa. Mas o que está por trás dessas imagens muitas vezes não é tão fácil de enxergar. O que dizem essas imagens? O que está oculto sob a aparente transparência? O que significa essa cultura em torno do cérebro? Nesse segundo bloco, o filósofo e professor Francisco Ortega trata dessas e de outras questões. Se a gente se volta para o que a gente poderia chamar de uma fenomenologia do cérebro, tem autores que têm pensado nisso. O Paul Ricoeur, ele fala dessa questão da fenomenologia do cérebro. Drew Leder. Por que é interessante? Porque a gente não tem acesso direto ao cérebro. Por quê? O cérebro, ele é invisível. Ele é invisível porque ele é o órgão mais protegido do corpo. Ele está dentro do crânio. Não tem nenhum órgão no corpo que esteja tão protegido quanto o cérebro. O cérebro ele é insensível ao tato, como você sabe. Muitas das cirurgias neurológicas são feitas com o paciente acordado. Até porque tem que ser feitas para, por exemplo, se tocar uma zona da fala e de repente ele perde a fala, saber que... Mas eles estão acordados. O cérebro ele não sente o tato. Ele é ausente da apreensão direta. Ele é ausente da visão direta. Fenomenologicamente, a gente não tem acesso subjetivo ao cérebro. Acesso em primeira pessoa. Ou seja, acesso ao cérebro como eu tenho a outros órgãos do meu corpo. Claro, tem muitos órgãos que eles funcionam de maneira automática, que nem o cérebro. Eu não sinto meu baço. Eu não sinto o meu fígado, a não ser que eu tenha alguma doença. O coração, normalmente, eu não sinto ele bater, a não ser que eu esteja numa situação de perigo, ou nervoso, ou esteja tendo um infarto. Então, o cérebro ele é ausente, eu não sinto o cérebro. Isso é uma coisa que eu acho fundamental do cérebro. Eu não sinto, eu não tenho apreensão em primeira pessoa, eu tenho uma apreensão em terceira pessoa, é objetivo. É como é algo que me habita.
algo que está dentro de mim, mas que escapa de minha apreensão. Esse é precisamente o cérebro. O Paul Ricoeur diz que a gente não pode, em princípio, não pode usar a expressão meu cérebro, que a gente teria que usar a expressão há um cérebro dentro do meu crânio que eu não sinto. Essa seria um pouco a melhor descrição do cérebro. O cérebro seria uma interioridade não vivenciada. Eu não tenho vivência subjetiva do cérebro, vivência em primeira pessoa. E é por isso que a gente, meio que intuitivamente, coloca a mente no cérebro. Por que essa tendência a colocar a mente no cérebro? Precisamente porque o cérebro se apresenta como sendo esse órgão invisível, inapreensível, quase que imaterial. Então, de alguma maneira, a gente é mais fácil dizer que a vida mental está no cérebro que dizer que está no fígado, que está no coração. Então, esse cérebro, se a gente tem um sujeito cerebral e tem um órgão que fuge de minha apreensão, ou seja, comparado com os outros órgãos do corpo. Sobretudo os órgãos que utilizo, por exemplo, para o movimento, braços e pernas. Então, mas mesmo assim a gente coloca a identidade no cérebro. Mas é que essa questão desse cérebro ausente, invisível e inapreensível está mudando. Isso está mudando. Está mudando precisamente devido às tecnologias de imagem do cérebro. Aí é um dos pontos onde eu queria chegar. Aí é um dos pontos onde eu queria chegar, fundamental para compreender o sujeito cerebral na atualidade. Aí um dos pontos que eu queria chegar quando eu falava de alguma maneira, essa configuração atual, dessa figura do sujeito cerebral, que, se em algumas formas ela não é nova, não é uma coisa produto das últimas décadas, mas na configuração atual, nas cristalizações atuais que essa figura adquire, é fundamental o papel das imagens médicas, é fundamental o papel da neuroimagem, fundamental o papel do imaginamento médico. As novas tecnologias médicas de imagem do cérebro, seja com tomografia computerizada, scanners de ressonância magnética e de ressonância magnética funcional, tomografias por emissão de positrões, todas essas tecnologias, de alguma maneira, elas permitem ver o cérebro em movimento, por assim dizer. Isso eu acredito que é uma coisa fundamental. Essas tecnologias, de repente, nos permitem aprender o cérebro, ou seja, um órgão que ele em si é invisível, que ele escapa. Pensem até o século XIX, ou até boa parte do século XX, quase ninguém tinha visto um cérebro, a não ser de um médico fazendo uma autopsia, a não ser das primeiras cirurgias cerebrais sendo feitas. É uma coisa, nem mesmo assim quando apareceram os raios-x no final do século XIX, o cérebro não é visto no raio-x. Mas hoje em dia todo mundo vê um cérebro, essa é a questão. A gente vê continuamente imagens do cérebro. A gente vê capas da Veja com um cérebro, PET scan do cérebro. É uma coisa, essas imagens de PET scan são umas imagens muito interessantes, porque elas parecem um pouco aquelas imagens de Andy Warhol. Lembram um pouco as cores, lembram um pouco ao Mao Tse-tung de Andy Warhol, não é? A Marilyn de Andy Warhol, aquelas pacotes de detergente, de latas que o Andy Warhol retratava. É um pouco essa coisa meio pop que essas imagens têm. Elas têm um pouco lembram um pouco. Então hoje todo mundo vê um cérebro. Então, de alguma maneira, isso está mudando. Ele já não é mais invisível. Ele é acessível enquanto imagem. Essa é a questão. Então, esse cérebro é cada vez mais presente, é cada vez mais visível e é cada vez mais apreensível por diferentes tecnologias. Então, essas imagens médicas, elas são muito interessantes, porque essas imagens, elas se apresentam como sendo com uma objetividade, uma familiaridade, uma transparência, uma imediaticidade que é aparente. Ou seja, as imagens médicas, elas têm um caráter ambíguo. Por um lado, elas aparentemente são transparentes. Está vendo aí? Está a coisa mesma. Está vendo? Qualquer pessoa, em princípio, poderia entender essas imagens. Essa é um pouco a ideia. Elas são transparentes, elas são imediatas, elas nos transmitem uma familiaridade. Mas, ao mesmo tempo, elas precisam
de um olhar treinado capaz de decodificar essas imagens, ou seja, essa ambiguidade básica que percorre as imagens médicas e que percorre as imagens médicas em toda a história da medicina, desde os primeiros consultores de atlases anatômicos no século XVI, era um pouco essa questão. Ou seja, como oferecer uma imagem do corpo que ela é absolutamente objetiva, porque essa é a ideia, objetiva, transparente, científica. Mas, ao mesmo tempo, essa imagem está sujeita a determinados cânones e convenções. Ou seja, por exemplo, se dizia na história da medicina no século XVII que as imagens médicas tinham que seguir os cânones da escultura clássica. Então, a gente vê nos atlases anatômicos esses esqueletos fazendo posturas e poses que parecem as estátuas gregas. Ou seja, essa é a questão, mas, ao mesmo tempo, elas são objetivas. Essa é um pouco a ideia. Uma aparente legibilidade imediata, mas, ao mesmo tempo, precisam de codificação. E quanto mais sofisticadas, mais. Evidentemente, qualquer de nós, leigo, vê um PET scan, não vai ver nada. A gente vai ver no PET scan o que nos digam que está assistindo nesse PET scan. Esse PET scan é da esquizofrenia, a gente vai acreditar, mas a gente, de alguma maneira, não vai ter instrumentos de avaliação. Então, essa é um pouco a questão que acho fundamental. Ou seja, que existe algo assim como um processo prévio de aculturação, o qual é recalcado, o qual é omitido, o qual é eclipsado e negado, que seria o contexto no qual essas imagens estão sendo produzidas. O contexto sociocultural, o contexto sociohistórico, sociotécnico, no qual essas imagens atingem sua inteligibilidade. Ou seja, as convenções da determinada época, etc., que fazem que a gente entenda essas imagens. Mas essas imagens se apresentam como sendo absolutamente transparentes. Essa é uma questão que eu acho fundamental, sobretudo para entender a questão do sujeito cerebral e para entender a questão das imagens do cérebro. Por quê? Porque a imagem ela já é uma reconstrução. Essas imagens hiper sofisticadas das novas tomografias, dos PET scan, elas são reconstruídas. Primeiro, elas são reconstruídas porque elas são reconstruídas a partir de dados que são transformados em imagem. Ou seja, não é uma fotografia. Um PET scan, uma imagem de ressonância magnética, ela não é uma fotografia, existe uma grande diferença. Elas são já reconstruídas. E não só isso, existem infinitas tecnologias de reconstrução das imagens. Qualquer de nós, com um computador em casa, pode botar fotografias digitais, modificar essas fotos, de repente deu muita luz, aí eu tiro a luz, de repente eu vou focalizar. Ou seja, se a gente faz isso em casa, eles fazem continuamente com essas imagens. Ou seja, elas estão em um processo de reconstrução, retoques, pinceladas constantes. Uma coisa interessante de ver é o uso das cores nessas imagens. O uso das cores nos PET scan. Por quê? Porque o interior do corpo ele não tem luz, ele é escuro. Então a gente quando vê essas figuras em cores, é porque a gente atribui cores. Elas não são as cores que essas imagens em si, esse corpo tem. Então, é uma arbitrariedade o uso das cores. Dependendo de umas cores ou de outras, a imagem que eu vejo é muito diferente. O que é essa imagem? Essa imagem é um PET scan de um cérebro, mas é o mesmo cérebro, de uma pessoa saudável. É o mesmo cérebro, 42 vezes o mesmo cérebro, com cores diferentes. Essa é uma coisa muito interessante, porque vocês veem que, segundo as cores que eu uso, posso dar uma impressão ou outra. Então, essa neurociência, que eu chamaria oficial, a neurociência mais avançada, de alguma maneira, eu acredito que ela usa imagem continuamente, usa a imagem para mostrar a localização cerebral de funções mentais. Ou seja, não são apenas funções mentais sensoriomotoras, as quais a localização é clara e definida. Por exemplo, a relação de uma determinada zona do cérebro com movimento voluntário e involuntário, mais funções mentais superiores,
como a localização da inteligência, a localização de todas as diferentes emoções, etc. Ou seja, seria um pouco esse pressuposto localizacionista que essa neurociência mais oficial tem e que é um pouco a neurociência que passa para a cultura popular. A neurociência, o estudo do cérebro, saiu do campo estrito da medicina e chegou à cultura popular. No caminho, o conhecimento sobre o cérebro passou por modificações e novas interpretações. Neste bloco, o professor e filósofo Francisco Ortega tratou dessas modificações e do que elas significam. No próximo bloco, Ortega fala sobre ética. Para ele, a figura do sujeito cerebral pode trazer uma perda de qualidade de vida ao negligenciar a vida social do indivíduo. Daqui a pouco, no Café Filosófico. O sujeito cerebral cria a ilusão de que o cérebro é recortado do corpo e recortado do ambiente. Isso conduz ao reducionismo do ser humano a processos neuroquímicos e também traz uma grande perda ética, que é a negligência da vida social para a formação do indivíduo. Neste último bloco, o professor e filósofo Francisco Ortega discute as implicações do sujeito cerebral para a vida individual e para a vida social e fala das consequências lógicas e éticas dessa visão. Então, eu acho que, de alguma maneira, essas imagens do cérebro ligadas à questão do sujeito cerebral, elas nos oferecem uma coisa muito interessante, que seria uma espécie que eu chamaria de uma ilusão de fragmentação. A ideia de que o cérebro é separado do corpo. Quando a gente vê um PET scan, bom, agora temos a imagem do mesmo cérebro, dá a ideia de que esse cérebro, primeiro, está na atividade, não? Essas imagens mostram a atividade, ele é vivo, não é? Ele é vivo e ele não precisa do corpo. Se as imagens nos fornecem essa ilusão de separação, de fragmentação do corpo, do cérebro. Ou seja, o corpo é reduzido ao cérebro. O corpo que interessa é o cérebro. É a parte básica e as imagens nos oferecem isso. Essa ilusão de fragmentação, de que o corpo não é uma totalidade, de que o corpo é fragmentado, que está ligado também ao próprio progresso da história da medicina. A história da medicina, a partir do século XIX, é uma medicina cada vez mais especializada, não é? Ou seja, então, precisamente essas especialidades médicas nos fornecem essa ilusão de partes isoladas da anatomia. Muitas pessoas reclamam dos médicos precisamente disso. O cérebro que é recortado do corpo, o corpo é reduzido ao cérebro, e o cérebro que é recortado do ambiente. E essa é uma questão que eu acho fundamental, porque uma das características desse sujeito cerebral seria o que eu chamaria de uma negação, ou pelo menos uma negligência do que seria da vida social e do mundo compartilhado. Essa é uma questão que eu acho fundamental. Porque, de alguma maneira, no momento em que eu procuro a causa cerebral de qualquer coisa, de qualquer doença, de qualquer distúrbio no cérebro, eu estou, de alguma maneira, negligenciando, se não negando, esses aspectos mais ambientais, esses aspectos mais sociais. Estou, evidentemente, falando dessa neurociência mais radical, mais reducionista. Ou seja, evidentemente, tem muitos autores e muitas pessoas na área da neurociência, na área da psiquiatria, que, de alguma maneira, levam em conta os dois fatores, ou seja, fator genético, fator cerebral e, ao mesmo tempo, fator ambiental. Ou seja, quando eu faço
essa visão mais crítica ou mais do sujeito cerebral é precisamente a essa parte mais reducionista. Então, a psiquiatria seria um desses campos onde essa questão é muito mais clara. Na psiquiatria, o que se vem chamando desde os anos 80 de psiquiatria biológica, que cada vez está ganhando mais espaço, perdendo para essa psiquiatria mais psicodinâmica, mais orientada a psicoterapias e com influência na psicanálise, etc. Então, essa psiquiatria biológica, evidentemente, sobretudo os mais radicais, eles tratam doenças mentais como se fossem lesões no cérebro. Ou seja, basicamente, dois exemplos que são muito trabalhados é a depressão e a esquizofrenia. Depressão e esquizofrenia reduzido a simplesmente a lesões cerebrais. Eu acho que essa é uma questão muito importante e que eu acho que tem um lado positivo e um lado negativo. Quando se pensou nesse módulo das novas identidades e mostrar, sobretudo, a influência do corpo, do cérebro nessas identidades contemporâneas, é mostrar quais que são os ganhos e as perdas, não é? Ou seja, tudo tem ganhos e perdas. O lado positivo, eu acredito que seja, que de alguma maneira seria o que eu chamaria da desculpabilização. Ou seja, tratar uma doença mental como uma lesão cerebral serve tanto para o portador dessa doença como para os familiares, pais e familiares, para desculpabilizar. Eu não tenho culpa. Uma doença cerebral é como se fosse uma doença do fígado, de alguma outra coisa. Isso eu acho que é um pouco o lado positivo, porque isso permite que as pessoas convivam, as pessoas e os familiares, com essas doenças não vistas mais como um estigma, não vistas mais como um critério de exclusão. Eu acho que hoje em dia as pessoas facilmente confessam, até na TV, que são portadores de transtornos bipolares, etc., enquanto que 20 ou 30 anos atrás, de alguma maneira, isso era um pouco tabu. Isso seria um pouco o lado que eu chamaria positivo. Seria um pouco esse sonho, como fala uma psiquiatra americana, de achar a penicilina para a doença mental. Ou seja, o século XXI deve achar a penicilina para a doença mental, que permitirá tratar esquizofrenia, autismo, depressão, como se fosse uma enfermidade infecciosa qualquer que a gente achou antibiótico. Bronquite, tuberculose seriam tratadas da mesma maneira como, por exemplo, ajudaria, estou no lado positivo dessa visão cerebral da doença mental, ajudaria, por exemplo, um problema grave, nos Estados Unidos é um problema bastante grave, o caso de que seguros de saúde muitas vezes se negam a tratar doenças mentais. Ou seja, seguros de saúde têm muita mais dificuldade para pagar psicoterapia ou psicoanálise, que é muito mais fácil mandar a um psiquiatra que dê os remédios e, de alguma maneira, isso permitiria também maior acesso às pessoas a esse tratamento e menos aborrecimento nessa hora. O lado negativo que eu vejo seria precisamente essa negação da vida social do indivíduo, do mundo compartilhado. Acreditar, de alguma maneira, que essa vida mental se reduz um pouco a esse condicionamento neuroquímico, de química cerebral. Isso seria uma coisa que eu acho fundamental, que seria uma espécie de uma perda ética muito grande, entrando no campo da ética. Eu acho que reduzir nossos comportamentos ao cérebro tem como consequência não só uma visão mais simples, mais reducionista do ser humano, mas a negligência dessa vida social, desse mundo compartilhado. Sem contar toda uma série de problemas de ordem lógica ou epistemológica que existem nessa questão de localização de funções, de localização de doenças, ou seja, por exemplo, o problema da causalidade. Causalidade sempre de mão dupla. Ou seja, não só o cérebro causa depressão, como falam, de alguma maneira se fala na psiquiatria biológica ou as correntes mais reducionistas, é o cérebro que causa depressão. O ambiente também causa depressão. Ou seja, evidentemente, uma alteração nos níveis de serotonina causa depressão, mas o indivíduo, de repente, ouvir talvez uma história triste, pode ficar deprimido ou triste. Ou seja, essa causalidade é sempre de mão dupla. Vai para o cerebral, mas vai também para o ambiental.
Sem contar, outra questão importante seria a heterogeneidade dos fatos psicológicos frente à homogeneidade dos correlatos neurais. Evidentemente, posso dizer que a pessoa está deprimida e que essa depressão ativa uma determinada região no cérebro e que um PET scan mostra precisamente esse indivíduo deprimido. Mas isso não diz nada. Por que esse indivíduo está deprimido? O que deprimiu esse indivíduo? Todas as depressões são a mesma coisa, ou seja, essa riqueza do fato psicológico, ela de alguma maneira ela é eclipsada nessa homogeneidade do correlato neural. Mas eu gostaria de falar mais centrado agora na questão da arte. Eu gostaria de falar do que eu chamaria de arte cerebral. É uma série de artistas, uma safra de artistas que de alguma maneira eles trabalham com neuroimagem. É uma arte que tem sido chamada que permeia ou que atravessa a ciência, porque uma arte que de alguma maneira ela tenta dar uma resposta à ciência. É uma arte que critica precisamente essa ilusão de transparência que a ciência, que a neurociência, que as imagens médicas nos prometem, essa legibilidade imediata, essa transparência imediata das imagens, ela é questionada por todos esses artistas. É questionar um pouco a ideia de que a identidade, de que a individualidade da pessoa se encontra no cérebro. Susan Alvord é uma artista que trabalha com imagens médicas, uma artista com formação filosófica e que veio se interessar por esse tema do uso de imagens do cérebro na arte, depois dela mesma ter se submetido a uma série de scans cerebrais por algum tipo de problema ou suspeita de problema neurológico. Então, a partir daí, ela começou a se interessar por essa ideia e começou a problematizar essa questão. Ou seja, a ideia dela é a identidade cerebral. A identidade cerebral, até que ponto eu posso localizar a identidade no cérebro? Ou seja, quais são os limites dessas imagens? Até que ponto eu posso localizar a consciência no cérebro? Esse seria um pouco o tema. Essa imagem tem o título Between a Thing and a Thought, entre uma coisa e um pensamento, que seria basicamente uma questão da neurociência, ou seja, a relação entre uma coisa, que é o cérebro, uma coisa material, e um pensamento, que é imaterial. Ou seja, até que ponto eu posso localizar, até que ponto são duas ordens ontológicas diferentes. No século XIX, uma questão fundamental que se colocava era a ideia do cérebro duplo. O que é o cérebro duplo? A ideia de que o cérebro tem dois hemisférios, dois lados, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, e que eles são assimétricos. Que um lado tem uma função e outro tem outra. Essa é uma ideia, por isso que se chama de cérebro duplo. Então, isso é muito interessante, essa ideia dessa simetria cerebral, porque essa figura desse cérebro duplo, ela é uma figura que existiu dentro da neurologia, sobretudo na segunda metade do século XIX. De 1860 até 1920, aparece muito essa figura, e depois vai aparecer de novo a partir dos anos 60 do século XX. Tem um espaço mais ou menos entre 1920 e 1960, onde essa figura não é importante. Por que não é importante? Porque é a influência da psicanálise e porque é a influência de uma psiquiatria mais dinâmica. Então, de alguma maneira, uma psiquiatria influenciada pela psicanálise que busca mais a causa das doenças mentais nos sintomas do que em determinadas lesões cerebrais. Freud tem uma frase muito bonita que Freud disse: a histeria se comporta como se a anatomia não existisse. É uma ideia muito interessante. Então, é um pouco essa influência da psiquiatria dinâmica, da psicanálise e, sobretudo, também na própria neurociência. A neurologia, durante essa época, está voltada mais para uma ideia holística do cérebro. Ou seja, o cérebro ele funciona de uma maneira mais total. Não existe tanta diferença entre um hemisfério e outro hemisfério. É a influência, por exemplo, da própria psicologia da Gestalt na neurologia, Kurt Goldstein e outros autores que examinaram muitos
feridos da Primeira Guerra Mundial com distúrbios neurológicos, eles de alguma maneira tendiam mais para essa visão mais holística, mas a partir, e essa parte que nos interessa aqui relacionada com o sujeito cerebral, a partir de 1960 volta muito essa ideia de um cérebro assimétrico, da simetria do cérebro, ligada esta vez à contracultura. É um movimento de contracultura, como todo mundo sabe, um movimento muito forte de crítica a uma racionalidade que se acreditava instrumental, crítica da tecnologia, porque desconfiança da ciência, porque a ciência é que tinha produzido as bombas atômicas. É um pouco essa ideia. Então, de alguma maneira, volta essa ideia do cérebro assimétrico, mas invertida. Agora aparece um elogio do hemisfério direito. Por que ele está na moda? Porque ele é o hemisfério da criatividade, ele é o hemisfério que foi reprimido, é o hemisfério do misticismo, é o hemisfério do oriental, é o hemisfério oriental, é o hemisfério do cérebro, é o lado zen do cérebro. Ou seja, esse hemisfério ele foi reprimido pelo lado esquerdo. O lado esquerdo é responsável pelas bombas atômicas, é responsável pela guerra do Vietnã, é responsável pelos campos de concentração. Agora, de alguma maneira, o que se trata é desenvolver o hemisfério direito que foi reprimido. Essa é um pouco a ideia até hoje, desenvolver o lado direito do cérebro, que é esse lado mais criativo. Aí, por exemplo, eu fiz um levantamento no site da Livraria Cultura, de todos os livros que tinha em português, falando desse lado direito do cérebro. E tem uma lista muito interessante que eu vou ler para vocês. Um deles chama O Gerente que Pensa com o Lado Direito do Cérebro. Como usar o poder da mente para obter sucesso. Esse está esgotado, esse deve ser ótimo. Aí tem outro, A Revolução do Lado Direito do Cérebro. O lado direito do cérebro e sua exploração em aula. Desenhando com o lado direito do cérebro. Aprendizado com o lado direito do cérebro em 30 dias. O cérebro, outro que se chama cérebro esquerdo, cérebro direito. Então, mostra um pouco essa ideia do cérebro direito, como mudou historicamente quando a gente vê, e essa ideia do sujeito cerebral. E o que é interessante nesses livros, que eu chamaria de autoajuda cerebral, é precisamente essa ideia do auto. Voltamos um pouco à ideia do sujeito cerebral. É sempre auto, eu, ego. O outro não existe. Ou seja, essa ideia é um pouco de como você será autossuficiente. Esse é o cérebro. Quer dizer, você fazendo a ginástica certa para o seu cérebro, você não precisa de ninguém. Você vai ter sucesso na vida, vai se dar bem. É um pouco essa ideia, essa negação do outro, essa negação da vida social, essa negação do mundo compartilhado. É uma grande perda ética que eu acho que existe nesse tipo de visão da identidade. É uma visão muito empobrecida e que eu acho que é importante ressaltar. No programa de hoje, o filósofo e professor Francisco Ortega falou sobre sujeito cerebral, que é a tendência de identificar o cérebro como a essência do ser humano e o que isso significa para a vida pessoal, social e psíquica de cada um de nós. Obrigada e a gente se vê no próximo Café Filosófico.